Pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wilson Pereira, sou cuiabano, mato-grossense, formado em turismo, residente em Tangará da Serra e um entusiasta da história do Marechal Cândido Rondon. Neste vídeo, falaremos um pouco sobre a história da Casa de Rondon de Tangará da Serra, relatando o trabalho do sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon pela região e a sua permanência no imóvel. É bem verdade que a presença do Marechal na região renderia horas e mais horas de gravação, com um material riquíssimo, mas focaremos nesses temas para, numa próxima oportunidade, nos aprofundarmos mais na história. A casa foi tombada como patrimônio histórico e artístico do estado de Mato Grosso no ano de 2012 e é o principal atrativo turístico e cultural de nossa cidade, atraindo diversos turistas, visitantes, estudantes e pesquisadores que admiram o legado deixado por Rondon. Nosso objetivo será responder as seguintes perguntas: quem foi Marechal Rondon? Qual trabalho desenvolveu? Por que ele veio à região? Quanto tempo ele ficou? Por que ele se hospedou no imóvel? Outras personalidades importantes estiveram também na casa? Ressaltamos que este mini documentário é patrocinado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, através do edital Movimentar Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esportes e Lazer, a CECEL-MT, e apoiado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a SECULTUR. Para levantarmos as informações aqui presentes, realizamos diversas pesquisas bibliográficas, entrevistando moradores e especialistas locais. O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon, foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro, responsável pela construção de linhas telegráficas, para estabelecer a comunicação entre Rio de Janeiro, a antiga capital federal, e as regiões mais distantes do interior do país. A história desse herói brasileiro começa na Sesmaria de Morro Redondo, hoje região de Mimoso, distrito de Santo Antônio do Leverger, distância a cerca de 110 quilômetros de Cuiabá, a capital do estado de Mato Grosso. Foi no dia 5 de maio de 1865 que nasceu o filho de Cândido Mariano da Silva, um vaqueiro pantaneiro, descendente de hispano-portugueses, e de Claudina Freitas Evangelista, que tinha na origem o sangue e os traços indígenas da tribo Bororo. Cândido Rondon, que só veio ganhar esse sobrenome anos depois, não conheceu o pai, morto meses antes do seu nascimento. Aos 2 anos, perdeu também a mãe, e foi criado pelo seu avô materno, entre os meninos da região, todos predestinados ao trabalho com o gado e a terra. Foi uma infância feliz, apesar do infortúnio da orfandade. Os dias eram preenchidos por brincadeiras nos pastos, rios e riachos, nas matas fechadas, no lombo dos bezerros e a cavalos, nas lagoas do Pantanal. Mas, aos 7 anos, cumprindo um desejo do seu pai-avô, o jovem Cândido Mariano é levado para a cidade grande, onde receberia estudo e ficaria aos cuidados do seu tio, o Manuel Rodrigues da Silva Rondon. A continuação dessa história falaremos um pouco mais à frente. Considerado por alguns como o maior de todos os brasileiros, é reconhecido nacional e internacionalmente por sua carreira militar desbravadora, científica e humanitária, e se tornou um dos personagens ilustres da história de nosso país, por suas missões telegráficas, que avançou por linhas inóspitas e desconhecidas. Foi consagrado mundialmente como protetor dos índios e por suas contribuições em catalogações geográficas, além de ser considerado um dos propulsores das ciências naturais. Foi indicado por diversas vezes ao Prêmio Nobel da Paz, passando a ser chamado, no país, de Marechal da Paz. Foi considerado pela Sociedade de Geografia de Nova York, dos Estados Unidos, o maior explorador de terras tropicais e, pelo Conselho Nacional de Geografia, como civilizador do sertão.
Nos campos da geografia, catalogou e corrigiu mapas, registrou a existência de rios e afluentes, ainda desconhecidos, além de levantar informações sobre a mineralogia, geologia, botânica, zoologia, geodésia, antropologia, entre outros. Para falarmos sobre o legado deixado pelo Marechal Rondon, faremos um breve apanhado histórico sobre a sua formação escolar e profissional. Em Cuiabá, no ano de 1874, aos cuidados de seu tio-avô, o Manuel Rodrigues da Silva, ele ingressa na escola, onde concluiu os estudos em 1881, com 16 anos de idade. Depois de terminados os estudos, Cândido Mariano da Silva Rondon torna-se professor do Liceu Cuiabano, a mesma instituição em que estudou. No mesmo ano, deixa sua carreira recém-iniciada de professor e ingressa no 3º Regimento de Artilharia a Cavalo de Cuiabá. No ano seguinte, passa à Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, e em 1884 é aprovado no curso superior da mesma escola, onde cursou infantaria, cavalaria, artilharia e Estado-Maior de primeira classe, recebendo os títulos de engenheiro militar, bacharel em ciências físicas e naturais e em matemática. Em 1889, Rondon foi indicado como ajudante do Major Antônio Ernesto Gomes Carneiro, para levar as linhas de telégrafo ao interior do Brasil. O objetivo era ligar a capital da República a Cuiabá, a capital mais distante do lado ocidental do país, através das linhas telegráficas de Cuiabá ao registro do Araguaia. Por ser da região, por apresentar um currículo impecável e por todo o preparo e determinação, Rondon seguiu viagem em um trabalho que percorreu 4.500 quilômetros lineares e estabeleceu cerca de 55 estações telegráficas. Ali, começava a despontar o desbravador Rondon. A cada investida, aprendia novas verdades sobre o Brasil e seus índios. No ano de 1891, na ausência do Major Gomes Carneiro, o jovem capitão Rondon é nomeado chefe do 16º Distrito Telegráfico e inspetor-geral dos destacamentos do Sertão, em Mato Grosso, chefiando a reconstrução da linha telegráfica de Cuiabá ao Araguaia e, tempos depois, é nomeado chefe da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas no estado de Mato Grosso, que, a princípio, ligava Cuiabá a Corumbá e prolongou-se até a fronteira Paraguai e Bolívia, que durou de 1900 até 1906. Em 1907, Rondon ainda chefiou a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, que findou em 1916, momento em que o Marechal teve contato com vários agrupamentos indígenas isolados da civilização. Essa experiência o leva a criar o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, cujo intuito, além de protegê-los, era integrar o povo indígena ao processo produtivo nacional. Entre 1913 e 1914, é nomeado pelo governo federal para organizar e chefiar a expedição que acompanharia o coronel Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos da América, durante viagem exploratória ao interior do Brasil, no intuito de estudar a fauna e flora das selvas brasileiras e recolher exemplares botânicos para o Museu de Nova York. No período de 1915 a 1919, registra-se a última campanha sertanista do Marechal. Durante esse período, no ano de 1918, os índios Umutina, que habitam entre os rios Sepultuba e o Paraguai, são pacificados pelo SPI. Nesse momento, já estavam em funcionamento as linhas telegráficas de Cuiabá a Santo Antônio da Madeira, no estado de Rondônia, e seus ramais de Parecis a Barra do Bugres, em território mato-grossense, de Santo Antônio do Madeira a Guajará-Mirim, em solo rondoniense, e de Cáceres à cidade de Mato Grosso, também em nosso estado, perfazendo, no total,
cerca de 2.270 quilômetros de linhas telegráficas e estradas, e construídas por volta de 32 estações de telégrafo pelo noroeste brasileiro. A Comissão Rondon ainda inspecionou mais de 10.000 quilômetros de fronteiras do país, tarefa que lhe rendeu 3 anos de trabalho, de 1927 até 1930. Em 1934, já idoso e atingido por um glaucoma, é convidado pelo presidente Vargas para representar o Brasil na Comissão Mista de Delegados do Brasil, do Peru e da Colômbia, para resolver o problema de litígio entre as fronteiras do Peru e da Colômbia, um conflito que só mesmo com as habilidades pacifistas de Rondon foi possível acabar. Este feito resultou no Pacto da Amizade e Cooperação. Em 1936, foi nomeado marechal pelo Congresso Nacional, em uma homenagem que transferiu o antigo território de Guaporé para o território de Rondônia. Marechal Rondon foi o primeiro presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, a atual FUNAI, fundada em 1939. Sua história se encerra em 1958, quando faleceu, aos 93 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, e foi enterrado com honras de chefe de Estado. Pelo decreto número 51.960, de 26 de abril de 1963, o Marechal Rondon foi agraciado com o título de Patrono da Arma de Comunicações do Exército Brasileiro. Em 27 de abril de 1971, Rondon foi reconhecido como Patrono das Comunicações Nacional, e o dia do seu nascimento, 5 de maio, tornou-se o Dia Nacional das Comunicações. Desde a sua morte, Rondon vem sendo lembrado em inúmeros monumentos, nomeando lugares, cidades e unidades do Exército Brasileiro. Seu nome já esteve presente em premiações, em selos e até na cédula de 1.000 cruzeiros, lançada pela Casa da Moeda em 1990, no Museu do Índio. Seus feitos, seu amor e respeito às pessoas ficaram e permanecerão para sempre. Afinal, os heróis são imortais. Como dito anteriormente, Rondon chefiou a Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, que findou em 1916. Chegando no Planalto do Tapirapuã, por volta de 1906, em solo tangaraense, montaram base na Fazenda Tapirapuã, localizada no assentamento Antônio Conselheiro, às margens do rio Sepotuba. A localização era estratégica, pois tratava-se de um dos últimos trechos navegáveis sentido ao Rio da Dúvida, onde dali em diante parte do trajeto era feito por terra. A fazenda foi utilizada como sede de abastecimento das operações, de pouso para a comissão, durante o tempo em que permaneceram nas proximidades, e foi montado ali um posto telegráfico. Na localidade, foi construída uma grande construção de adobe, entre os anos de 1906 e 1909, coberta de telha de barro, com pé direito alto, grandes aberturas, portas e janelas de madeira. Tendo a sua construção atribuída à Comissão Rondon, foi carinhosamente denominada, posteriormente, pelos moradores da região como a Casa de Rondon. Conforme levantamentos bibliográficos, a Comissão Rondon fez uso da casa em 2 momentos. Primeiro, no período de 1908 e 1909, fim da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas no estado de Mato Grosso, e início da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas do estado de Mato Grosso ao Amazonas, e, num segundo momento, entre 1913 e 1914, durante a expedição Roosevelt-Rondon, quando o ex-presidente Theodore Roosevelt acompanhou o Marechal em suas viagens sertanistas, no intuito de estudar a fauna e flora das selvas brasileiras e recolher exemplares botânicos para o Museu de Nova York. Vamos acompanhar o trecho de um vídeo gravado pela Priscila Waldorf, mestra em História, em comemoração ao Dia de Rondon,
publicado nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Tangará da Serra, no dia 5 de maio de 2021. Vamos falar então da Casa de Rondon em Tangará da Serra. Primeiro, é importante a gente contextualizar historicamente que faz parte de uma missão da Primeira República que se chama Comissão de Construtora de Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas, que é datado de 1906 a 1910. A Casa de Rondon, como a gente conhece, ela na verdade se chama Sede de Abastecimento do Tapirapuã. No período da Primeira República, final do século XIX, início do século XX, os rios de Mato Grosso, Rio Cuiabá, Rio Paraguai, Rio Bugres, Rio Seputuba, todos esses conjuntos de rios eram as grandes avenidas comerciais onde que acontecer as trocas de mercadoria, e também foi o que viabilizou a comissão das comissões militares de construção das linhas telegráficas, que era um projeto da Primeira República de fazer a ligação do Brasil via comunicação. Também era uma estratégia de controle e poder do território nacional. A sede de abastecimento do Tapirapuã, construída hoje no que corresponde ao território de Tangará da Serra, era o último trecho navegável do Rio Seputuba. Não é uma estação telegráfica como as demais conhecidas no Brasil, no território nacional, porque ela se tratava de uma sede de abastecimento onde era um ponto de referência por ser o último trecho navegável. Ali em diante não se navegaria mais via rio, e então a gente sobe a Chapada dos Parecis, né? E para isso era necessário muares, cavalos, entre outros animais, para você poder viabilizar a continuidade da comissão telegráfica nesse território. Então esse local era uma grande fazenda que possuía uma casa também bastante distinta, embora as características arquitetônicas sejam muito similares das demais estações telegráficas, possui uma característica distinta pela sua dimensão. É uma casa de mais de 300 metros quadrados e também tinham vários anexos que eram as casas dos trabalhadores da comissão telegráfica. Agora, vamos conhecer a Casa de Rondon? Venham comigo. Bom pessoal, essa é a Casa de Rondon de Tangará da Serra. Sua área total é de 445 metros quadrados, possuindo 8 cômodos, mais um banheiro e uma cozinha. É composta por paredes em adobe, com 25 centímetros de largura, estruturadas com pilares e vigas de madeira, com cobertura em 4 águas e um alpendre à frente, em uma água. Trata-se de um prédio simples, edificado com as técnicas tradicionais da época e utilizando matérias-primas encontradas na região, um estilo comum em edificações erguidas em regiões isoladas geograficamente. Atualmente, o acesso à casa é feito pelos fundos, onde encontramos a Escola Marechal Rondon. Importante mencionar também que a casa está passando por um processo de recuperação, promovido pela Prefeitura de Tangará da Serra em parceria com as Secretarias Municipais de Infraestrutura, de Educação e de Cultura e Turismo. E, mais recentemente, por meio de um convênio com o Governo do Estado de Mato Grosso, através de um edital da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, a CECEL-MT. A expectativa é que o imóvel seja reaberto ao público até o primeiro semestre de 2023, quando as obras se encerrarem. Gostaram dessa viagem pela casa? Vamos agora conhecer o Rio Seputuba, que está logo aqui aos fundos. Esse é o Rio Seputuba, também conhecido como Rio Tenente Lira, um dos maiores afluentes do Rio Paraguai. Partindo da sua nascente, localizada no município de Nova Marilândia, até desembocar no Rio Paraguai, em Cáceres, são percorridos 396 quilômetros, sendo navegável por embarcações de médio calado apenas na época das cheias, que vai do mês de janeiro a março. Como único meio de acesso à região, à época, foi exatamente por aqui que o Marechal Cândido Rondon e a sua comitiva passou e desembarcou logo ali atrás, no porto da Fazenda Tapirapuã. Durante a expedição de Mato Grosso ao Amazonas, Rondon teve, em sua companhia, o ilustre Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos da América, grande estadista, historiador, naturalista, autor e um dos mais célebres políticos daquele país, e também de seu filho Kermit. A expedição foi nomeada Roosevelt-Rondon, em homenagem aos dois exploradores, e tinha por finalidade estudar a fauna e flora das selvas brasileiras,
e colher exemplares botânicos para o Museu de Nova York. A expedição, que iniciou em 1913 e findou em 1914, percorreu as terras do Planalto do Tapirapuã e o rio Sepotuba. A Casa de Rondon, objeto principal deste mini-documentário e já então sede da estação telegráfica, recebeu o grupo, com a participação do ex-presidente. Vamos assistir a mais um trecho do depoimento de Priscila Waldorf sobre o assunto. Em 1912 e 1913, outro fato histórico relevante que merece a gente contar nessa nossa conversa foi a expedição científica Roosevelt-Rondon. O ex-presidente americano Theodore Roosevelt tinha interesse em fazer um safari para coletar espécies da fauna e da flora brasileira. E ele queria adentrar o que a gente chamava de sertão brasileiro para fazer essa experiência. Marechal Rondon, então, foi designado pelo governo brasileiro para acompanhar o ex-presidente e que, então, nomeou a expedição com o nome de ambos, Theodore Roosevelt, a expedição Roosevelt-Rondon. E aí, num livro que ele publica na década de 70, chamado Nas Selvas do Brasil, ele faz um importante relato de o quanto ele se surpreende em chegar no território hoje de Tangará da Serra, na sede de abastecimento do Tapirapuã. Ele chega e contempla a tamanha estrutura da comissão telegráfica que estava assentada no interior das selvas brasileiras. Imagine você caminhando por dias via rio ou via trilhas e de repente você chega em uma enorme fazenda que contava com muitas criações de galinhas, de cavalo, de muares, que dava apoio e viabilizava a continuidade desses trabalhos da comissão telegráfica, e ele fica encantado de tamanha organização e complexidade daquelas instalações. Na fazenda existia o que hoje a gente conhece como Casa de Rondon, que era a parte principal da sede de abastecimento, que armazenava os materiais, que fazia a hospedagem de vários trabalhadores, vários militares, e também tinha a casa de vários trabalhadores e outros anexos que hoje a gente não é possível mais contemplar. É interessante a gente ressaltar que esse relato de Theodore Roosevelt traz a história de Tangará da Serra para um cenário mundial. Hoje você é capaz de visitar o Museu de Nova York, ver espécies da fauna, da flora brasileira e ver relatos do ex-presidente americano por todo esse nosso território. Além de que também faz parte de um importante cenário da história nacional da Primeira República, remete ao sucesso da Comissão Telegráfica. É um importante local de ponto de apoio e por isso a gente tem o nosso local, esse patrimônio histórico arquitetônico, muito importante para a história nacional e que remete inclusive num cenário de história americana, num cenário de história internacional. Após a sua passagem pela Fazenda Tapirapuã, a expedição segue para a próxima estação telegráfica, estabelecida na região Utiariti, nas proximidades da Catarata. E em abril de 1914, é findada em Belém do Pará, de onde o ex-presidente e seu filho retornam para o seu país. Bom, pessoal, infelizmente chegamos ao fim desse vídeo. Como disse no início, o legado deixado por Marechal Rondon é imenso, é impossível de se resumir em tão pouco tempo. Foram muitas as contribuições para o conhecimento etnográfico, linguístico, geológico, zoológico e botânico do interior do Brasil. Em 10 anos de expedições, ele percorreu mais de 50 mil quilômetros lineares de terra e água. Somente de imóveis históricos ligados à sua presença no estado de Mato Grosso, contabilizamos vários, tais como os postos telegráficos dos municípios de Barra do Garças, Nova Marilândia, Porto Esperidião, Pontes e Lacerda e Santo Afonso. O Museu Rondon, localizado dentro da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá. O Memorial Rondon, em Mimoso, distrito de Santo Antônio do Leverger. Uma casa localizada na Fazenda Velha, no município de Rondonópolis. E as homenagens, como o Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, o nome da cidade de Rondonópolis, antigo povoado de Rio Vermelho, a nota de 1000 cruzeiros, já dito anteriormente, o nome do estado de Rondônia, a cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, entre outras espalhadas pelo Brasil. Então, a nossa proposta aqui foi introduzir o tema para, em uma outra oportunidade, nos aprofundarmos mais na história
e apresentarmos os detalhes das expedições de Rondon pela região e a sua convivência pacífica com as comunidades indígenas. Então, até breve. Cândido Mariano da Silva, filho de Mato Grosso, nasceu em uma fazenda, hoje a cidade é Mimoso. Cândido Mariano da Silva já nasceu inteligente, foi no rio tirar o seu peito, quando voltou já era tenente. Bravo tenente a sua caravana